Toda a ascensão do MBL se deu porque, mesmo de forma não implícita, ele chama vocês, meus amigos, que votam em São Paulo, de pouco inteligentes para não chamar de burro. É isso que o MBL faz com vocês aí que moram no estado mais rico do nosso país. Por quê? Porque a grande maioria das informações disseminadas pelo MBL, desde quando o movimento foi criado, ou ela é distorcida ou ela é inventada. Não tem uma informação que o MBL compartilha que você lê e está exatamente dentro daquilo que foi compartilhado, sem nenhuma falsa interpretação, sem nenhuma manipulação ou sem nenhuma informação falsa em um momento ou outro. Tanto que eles têm mais de uma condenação por disseminar informações falsas contra políticos do PT, contra o senador Jacques Wagner na Bahia, contra figuras que estavam antagonizando o MBL na rua e que acabaram sendo denunciadas por suposto crime cometido, e aí a polícia descobre que a denunciação foi mentirosa, né? Foi uma falsa comunicação de crime. E hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui pra vocês para desconstruir o mito de que o MBL realmente é um grupo que merece credibilidade. Vamos votar no Guto Zacarias, pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, e que o Kim Kataguiri é o melhor deputado do Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador, ou colabore com o nosso Pix, que é esse aqui. Para fazer esse vídeo eu tive de fazer pesquisas em alguns portais do próprio site da Câmara, para poder saber se realmente o Kim Kataguiri é isso tudo que parte dos apoiadores da direita e do próprio MBL, ou pessoas que se dizem liberais, realmente era. Fui pesquisar os projetos que ele tinha apresentado na Câmara, a quantidade de projetos, a questão de ele ser o deputado que mais economiza no Brasil, gente dizendo que, ele divide aluguel com outras pessoas, ele isso, ele aquilo. E sinto dizer pra vocês que apoiam o Kim Kataguiri, que ele não tá nem entre os 10 deputados mais econômicos do Brasil no que diz respeito à cota parlamentar. Também não tá entre os deputados brasileiros que mais apresentou projeto. O que mais apresentou projeto no Brasil foi o Alexandre Frota. E eu vou ler, inclusive, entre os quase 50 projetos do Kim Kataguiri, 3 ideias que ele apresentou ali, que você vai ver como é que eram ótimos os projetos dele. E vou ler os do Frota, que até me surpreendeu, né? 3 ali dos projetos que eu separei para ler do Frota me surpreenderam porque são causas muito mais nobres que as causas defendidas pelo MBL e pelo Kim Kataguiri. Antes de falar sobre o Kim Kataguiri, muitos de vocês devem ter ouvido falar nesse rapaz aqui, ó. E o Gabriel vai colocar pra vocês o vídeo dele aí na tela, que é o Guto Zacarias. Ele gravou um vídeo há um tempo atrás me chamando para um debate porque eu tinha questionado um vídeo que ele tinha feito falando sobre empréstimos que o BNDES tinha feito para alguns países da América Latina e que o Brasil nunca veria esse dinheiro de volta. E aí na época eu compartilhei na tela com o seguinte dizer aqui que o Gabriel vai colocar para você, ó. Parabéns, Guto Zacarias MBL. Além de certidão de otário, você faz um péssimo cosplay do Holiday. Hoje o Mebelê fez uma live sobre fake news. E um novo feriado aí fazendo o quê? Espalhando fake news. O MBL tinha feito uma live criticando fake news, reconhecendo os erros que eles tinham cometido também no passado. E aí ele vai compartilhar um vídeo aqui que tá lá no Reels dele, de cerca de 50 segundos. Eu vou pedir pro Gabriel colocar esse vídeo aí, mas sem a música de fundo para não dar copyright. Tá, eu vou pedir pro Gabriel colocar. Se não der copyright, vai entrar com a música de fundo, exatamente o que ele falou. E olha o que ele fala aí. Mostra aí, Gabriel, por gentileza. Você conhece alguém que quer votar no PT? Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 obras que o PT financiou ao redor da América Latina. Dinheiro brasileiro que nunca mais vai voltar pro nosso bolso. Em quinto lugar, uma malha de gasodutos na Argentina. Mais de 3 bilhões de reais. Se esse dinheiro tivesse ficado no Brasil, dava pra ter feito mais de 100 hospitais. Pode botar mais 3 bilhões nesse estaleiro absolutamente desnecessário lá na Venezuela. Em terceiro lugar, essa termoelétrica bilionária feita na República Dominicana com o seu dinheiro. 113 hospitais deixaram de ser construídos no Brasil porque o PT quis brincar com o dinheiro brasileiro construindo um porto lá em Cuba. E o primeiro lugar é essa aberração aqui, uma usina siderúrgica lá na Venezuela que custou mais de 4,3 bilhões de reais brasileiros. Agora, se depois de tudo isso você ainda pensa em votar no PT, parabéns, você acaba de conquistar sua certidão de otário. Pois é, nesse vídeo aí ele cita supostamente 5 obras que o governo brasileiro financiou fora do Brasil e que esse dinheiro nunca vai voltar. E aí ele está se referindo categoricamente aos financiamentos feitos pelo BNDES durante os governos de esquerda, que tem como obrigatoriedade o empréstimo do dinheiro
para um país estrangeiro, né, nesse critério que ele está utilizando, e em contrapartida, esse país estrangeiro contrata uma empresa brasileira para poder executar a obra. Ou seja, o dinheiro às vezes nem sai do Brasil, ou a maior parte do dinheiro fica no Brasil, porque quando esse valor é emprestado pelo Brasil para um país estrangeiro, seja para países da África, seja para os Estados Unidos da América também, tem gente que não sabe, mas algumas obras feitas em um terminal lá do aeroporto de Miami há um tempo atrás foi feita por uma empresa brasileira com empréstimo feito pelo BNDES, por exemplo. A contrapartida é que a empresa contratada para executar essa obra seja uma empresa brasileira. E por que que isso acontece, Carlito Neto? Porque uma coisa que o Guto Zacarias, o Kim Kataguiri, o Renan Santos e esses escroques do MBL jamais saberão, chama-se soft power, que é a influência que um país exerce em outros através da cultura, através da economia, através da boa relação, ou no caso especificamente do BNDES, financiando obras em outros países, exportando o trabalho de empresas brasileiras para o mundo. Foi isso, inclusive, que incomodou os Estados Unidos da América, porque o Brasil financiava obras aqui na América Latina, financiava obras na África e exportava mão de obra, mostrando que a gente tinha empresas aqui no Brasil tão capazes quanto as empresas da Europa, quanto as empresas dos Estados Unidos da América, como empresas da Oceania, da Ásia, por exemplo, para executar obras e exportava com isso a mão de obra brasileira. Ah, Carlito, mas ele disse aí que esse dinheiro saía e nunca mais voltava para o Brasil. Dois pontos são mentirosos categoricamente. Como eu disse, o primeiro é que a empresa contratada para executar essa obra fora do Brasil precisa ser uma empresa brasileira. E segundo, quando o BNDES faz uma operação de empréstimo para Cuba, para Venezuela, para os Estados Unidos, para Argentina, para Angola, para Guatemala, para onde for, como eles citaram ali, por exemplo, existe um banco fiador. O que isso quer dizer, Carlito? Existe o seguro, vamos chamar assim. O BNDES empresta o dinheiro para Cuba, para Venezuela, porém, no meio dessa negociação, existe um banco que a gente chama de fundo garantidor, que garante o seguinte: o empréstimo vai ser feito para esses países, pagos em tantas parcelas. Caso os países não paguem as parcelas do empréstimo, o que acaba acontecendo? O Brasil vai receber do fundo garantidor aquele valor, então não tem prejuízo dado ao Brasil. É só vocês lembrarem, por exemplo, do FIBBank. Lembra daquela maracutá do FIBBank que foi criada aqui no Brasil durante a pandemia da Covid-19, que era o banco que não era banco, criado pelos bolsonaristas ali para poder dar o golpe da vacina? A ideia do FIBBank era agir, se fosse um banco, que não era o caso do FIBBank, era agir como fundo garantidor para impedir que o Brasil tomasse prejuízo na compra da vacina, por exemplo. Nesse caso, como era uma corrupção categórica, o erro já estava até mesmo no nome do tal FIBBank, que nem banco era. Então, segundo ponto categórico da mentira do senhor Guto Zacarias, que o dinheiro não volta nunca. Mentira, o dinheiro às vezes nem sai, porque o que acontece? O Brasil dá o dinheiro, por exemplo, para Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS, Odebrecht, para eles executarem a obra lá, e cobra esse valor do país que ele emprestou. As parcelas precisam ser pagas no período correto. Caso tenha um atraso, se eu não me engano, de 2 ou mais parcelas, o fundo garantidor é acionado e ele repassa os valores para o Brasil, e cabe ao fundo garantidor cobrar do país que pegou o empréstimo essa quantia. É como você, por exemplo, que vai fazer um empréstimo no banco e precisa de um fiador. Se você não paga a parcela, o banco faz o quê? O banco vai lá e cobra a parcela do seu fiador. Se o fiador não tiver dinheiro, ele executa ali a cobrança em algum bem, por exemplo, do fiador. Assim acontece com o fundo garantidor também. Outro ponto que me chamou a atenção aqui em relação a esse vídeo do Guto Zacarias, que você viu os valores exorbitantes aí, é que lendo o documento aqui do IPEA, eu não consegui achar o do BNDES agora, porque o BNDES tá com o site fora do ar por questões políticas, do período eleitoral aí e tudo mais, então tá fora. Mas eu fiz uma pesquisa aqui rápida e consegui encontrar aqui o relatório de financiamento do BNDES para obras e serviços de empresas brasileiras no exterior. Tá aqui publicado, tá? São 30 páginas, e aqui fala sobre essas obras que o Guto Zacarias citou. A única diferença é que algumas obras que ele citou não existem, tá? Não foram financiadas pelo governo brasileiro, elas são mentirosas. O Brasil até foi lá executar naquele país um serviço ou uma obra, mas não a obra que o Guto Zacarias disse. Ele mentiu, inventou essa informação. E outro fato mentiroso que eu consegui encontrar aqui são os valores, que eu não vi aqui os valores baterem com os valores que o Guto Zacarias citou. Então, como vocês sabem que diferente do MBL, a gente faz um trabalho sério, você pode acessar o PDF que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo para poder consultar todas essas informações. E assim que passar também o período da eleição, vocês podem acessar o site do BNDES, eu já fiz um vídeo sobre isso inclusive aqui no canal, e acessar a categoria Fatos e Boatos, que lá desmente
Inclusive, várias dessas mentiras contadas aí pelo Guto Zacarias. Então, mentira. O Brasil não manda dinheiro para fora do país através do BNDES para nunca receber. A contrapartida é contratar uma empresa brasileira e quando o dinheiro é emprestado, existe um fundo garantidor que, como o nome já diz, garante o pagamento do dinheiro ao Brasil, certo? Então, já para tirar de cara para vocês aí, o Guto Zacarias, que me chamou, inclusive, para um debate, tá? Na época que eu fiz esse vídeo aqui, ele me chamou para um debate, eu postei o vídeo em fevereiro, dia 14 de fevereiro. Aí ele postou agora em junho. Opa, tudo bem? Vi que você mencionou nos stories, porém só agora eu vi. E aí, quando vamos marcar um debate? Quem acompanha um pouco esse jovem sabe que o MBL, apesar de tentar fazer dele um novo Holiday, ele é péssimo em oratória, péssimo em debate. Esses dias ele foi para um debate, por exemplo, com uma moça negra, para falar sobre racismo estrutural, meritocracia e tudo mais. A moça lá explicando que ela teve a dificuldade para chegar onde chegou e que para chegar onde chegou ela teve de ter muito esforço. E ele, tá vendo? Meritocracia. Você chegou lá, isso aí é a meritocracia. E não, meu amigo. Meritocracia é quando você e outra pessoa, nas mesmas condições, saem dos mesmos lugares, com as mesmas oportunidades, e aquele que tem melhor desempenho chega lá. Na própria declaração dela, como a do próprio Hélio Lopes, né? O Hélio Negão, que é o negro do Bolsonaro, né? Para o Bolsonaro dizer que ele não é racista, ele anda com o Hélio Lopes do lado para dizer, eu sou racista não, tu quê? Aqui, ó, tem um amigo aqui que é amigo aqui, o Hélio Lopes, o Hélio Negão. Assim como o Augustinho também é o LGBT que o Bolsonaro anda para dizer que ele não é homofóbico e por aí vai. E aí ele falou pra mim, né, sobre o debate, eu falei com ele que a gente poderia marcar o debate sim, porém depois da eleição. Aí eu botei, a gente marca tranquilamente, onde você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser. E por que eu chamei ele pro debate depois da eleição? Porque eles querem a projeção agora. É isso que eles querem. Eles querem projeção pra poder pegar o vídeo, mesmo que ele, entre aspas, perca o debate, ele vai tentar usar isso pra me atacar nas redes sociais, pra poder fazer corte, pra poder fazer... Como o Kim fez, inclusive, no passado, me chamando de gordinho da cadeira, porque eu tinha reclamado com ele, que ele tinha feito as piadinhas internas lá no dia que eu tava na Jovem Pan, ele ficou bastante chateado, enfim. E aí agora partindo pro próprio Kim Kataguiri, porque toda vez que eu faço vídeo criticando o MBL, sempre vem aqui a trupe que apoia o Kim Kataguiri dizer que eu deveria ter vergonha, como é que eu critico o Kim Kataguiri, que eu posso falar qualquer coisa dele, mas que não dá pra negar que ele é o melhor deputado do Brasil. E eu fui buscar saber quais critérios elas estavam utilizando para poder fazer esse ranking. E aí eu descobri um site chamado Ranking Político, que de cara eu já descartei, porque você vai ver lá que o ranking político que eles utilizam é basicamente para beneficiar deputados e políticos da direita, tanto que o melhor senador do Brasil, no critério deles, é o Eduardo Girão. Vai vendo, Brasil. O Eduardo Girão, como diria o Marcos Rogério, é o melhor senador do Brasil. E aí eu fui ver o ranking dos piores políticos do Brasil. E adivinha, enquanto em cima os melhores são da direita bolsonarista, os piores são da esquerda petista, pessoalista e do PCdoB. E aí eu fui ver o critério. E os critérios que eles usam ali não são tão claros. Ali como é que ele analisa a nota, por que ele deu aquele critério ali, por que ele deu aquela votação, aquela pontuação. E tá claro que o site não tem credibilidade. Então não vou usar nenhum ranking político aqui pra posicionar o Kim Kataguiri. Eu vou pegar informações do próprio site da Câmara dos Deputados, que traz aqui o ranking dos 10 deputados mais econômicos, né, que tem o direito de utilizar uma cota parlamentar de quase R$500 mil por ano, mas que não utilizaram essa cota parlamentar praticamente nem na metade, nem em um terço, algumas não usaram nem um quinto desse valor. E quem é que tá liderando aqui esse ranking? Eu vou contar do primeiro até o 10º, tá? O primeiro, Thiago Mitraldi, do Novo de Minas Gerais. O segundo mais econômico é a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. O terceiro mais econômico é o Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná. Quarto mais econômico, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Em quinto lugar, Cris Tonieto, do PSL do Rio de Janeiro. Sexto, Mauro Nazif, do PSB de Rondônia. Sétimo, Paulo Janine, do Novo do Rio de Janeiro. Oitavo, Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina. Nono, Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. E 10º, Júnior Ferrari, do PSD do Pará. O Kim Kataguiri não tá aqui nessa lista. Não, Carlito, mas você deve estar analisando aí outra coisa. Não faz sentido o que você tá falando. Vamos para outro critério, né? O outro critério que algumas pessoas utilizam, que é o critério de projetos apresentados, né? O deputado que mais apresenta projeto, que é mais atuante. E aí eu peguei aqui também o ranking dos 10 deputados. Nesse ranking o Kim Kataguiri aparece, tá? Ele aparece aqui em quinto lugar. Não aparece em primeiro também. Vocês vão se surpreender com quem é o primeiro e com os projetos aqui também do primeiro lugar. Em 10º lugar está o Geninho Luziane, do DEM de São Paulo, apresentou 34 projetos.
até o momento aqui desse artigo que foi publicado no início do ano, no final do ano passado, tá? Em nono lugar vem o capitão Alberto Neto, do Republicano do Amazonas, apresentou 39 projetos. Em oitavo lugar, o Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou 44 projetos. Em sétimo lugar, a Rejane Dias, do PT, que apresentou 45 projetos. Em sexto lugar, o José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou 45 projetos. Em quinto lugar, o Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, que apresentou 49 projetos. Lembrando que essa informação é até dezembro de 2021, tá? Tanto de partido que o indivíduo pertence ou pertencia, quanto em relação aos projetos. Pode ser que alguns desses políticos que vocês estão vendo aqui, como alguns que eu já citei aqui, tenham mudado de partido, mas só para vocês saberem, tá bom? Em quarto lugar tá o Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, que apresentou 62 projetos. Em terceiro lugar está o José Neto, do Podemos de Goiás, que apresentou 64 projetos. E em segundo lugar está o Carlos Bezerra, do MDB do Mato Grosso, que apresentou 223 projetos. E em primeiro lugar, olha só a surpresa, tá? Alexandre Frota, que apresentou um projeto a mais que o Carlos Bezerra. O Alexandre Frota, do PSDB, apresentou 224 projetos. E eu fui ler aqui fragmentos ali, sketches de projetos do Kim, que em tese seria o melhor deputado do Brasil, por parte da militância da direita e da direita do MBL, e até gente da esquerda veio comentando no meu vídeo, não dá pra negar que o Kim é um dos melhores deputados do Brasil, porque ele não mora, não recebe lá, por exemplo, o apartamento do governo, que ele não recebe verba de aluguel, que ele não recebe isso, que ele não recebe aquilo, mas ele não abre mão, por exemplo, da cota parlamentar e também não abre mão do salário de 33 mil reais. Então o cara que ganha 33 mil reais, que tem passagem pra ir e pra voltar pra Brasília, por exemplo, que tem motorista, que tem um monte de auxílio, pagar ali, sei lá, 2, 3 mil por mês de aluguel, é nada. Ainda mais os caras como eles que defendem o liberalismo de forma pesada. O Novo, inclusive, defende mais o liberalismo do que eles, pelo que a gente está vendo ali naquele ranking dos 10 políticos que mais economizaram. Tem 4 parlamentares do Novo naquele ranking ali. E olha os projetos do Kim Kataguiri, tá? PL 200/2021 dispõe sobre o mecanismo para inibir furto e roubo de telefones celulares e proteger dados contidos nos aparelhos. Ou seja, segundo o sketch aqui do projeto, é para aumentar a segurança dos aparelhos, para que os dados não sejam acessados ou perdidos quando os aparelhos forem, por exemplo, roubados. Quem tem telefone, por exemplo, da Apple ou da Motorola ou da Samsung, isso já é permitido, tá? Já é possível. Você já consegue fazer um backup na nuvem dos seus dados e eles ficam lá intocáveis, ninguém pode acessar, você bloqueia o telefone, bloqueia o e-mail e por aí vai. Outro projeto dele, que é a PL 731/2021, pede para que altere o Código de Processo Civil a fim de permitir o divórcio, a separação e a dissolução da união estável por via extrajudicial, mesmo nos casos em que o casal tem filhos incapazes. Ou seja, ele quer que a justiça facilite o divórcio de pessoas que não são casadas formalmente num contrato de casamento, mas sim num contrato de união estável, sem a necessidade de ir para a audiência, através de um acordo extrajudicial, mesmo em casos que exista um filho incapaz, por exemplo, naquela relação. Projeto top, né, do Kim? Próximo projeto, projeto 1080 de 2021, que altera a lei 8.036 de 1990 para permitir que o trabalhador escolha a instituição financeira e a modalidade de aplicação financeira para os recursos de sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e das outras providências. Ou seja, ele quer que o trabalhador não use mais a Caixa Econômica Federal obrigatoriamente para deixar o seu fundo de garantia lá. E dane-se se a Caixa Econômica utiliza o FGTS, parte das providências que estão lá, para financiar obras para moradia popular, por exemplo, que você mesmo, o trabalhador, tem acesso. Dane-se, o que não tá muito preocupado com isso não. Agora, olha os projetos do Frota, tá? Alguns que me surpreenderam, inclusive. A PL 4350 de 2021 do Frota estabelece a obrigatoriedade da comunicação às autoridades policiais quando houver indícios de maus tratos em animais observadas por clínicas veterinárias e estabelecimentos correlatos. A PL 4358 de 2021, que é outro projeto, dispõe sobre a distinção das penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de atos de preconceito racial. E o outro é a PL 4394 de 2021, que estabelece a obrigatoriedade de psicólogo e psiquiatra nas juntas médicas para avaliação de servidores públicos federais, quando pedido de afastamento motivado por problema de saúde. Ou seja, às vezes o trabalhador pede para se afastar ali, e aí tem um médico avaliador lá do órgão que diz se libera ou não libera, e às vezes não é o médico especializado na área ali da reclamação do problema de saúde que o servidor está apresentando. Quando você olha para os projetos do Frota, por exemplo, são projetos que trariam retornos sociais muito melhores
que os projetos do Kim Kataguiri. Ah, Carlito, mas existem outros critérios. Com certeza existem outros critérios. Talvez o Kataguiri realmente esteja na frente ali, algum critério ou outro, mas ele não é o melhor deputado do Brasil. Ele não está entre os 3 deputados melhores do Brasil, não está entre os 5, não está entre os mais econômicos, nada. Pelo menos não entre os 10. Eles vendem essa narrativa para você, dizendo que a gente não usa isso, a gente não usa aquilo. Quem são liberais são eles que dizem que não querem utilizar verba disso, verba daquilo. Não abrem mão, por exemplo, do dinheiro, do salário. Eles que são liberais. Não sou eu, não é você que tá vendo esse vídeo aqui. Esse vídeo ficou um pouco comprido aqui, um pouco grande, mas é pra desmascarar e mostrar pra vocês a hipocrisia do MBL. Então tá dito aqui, certo? Kim Kataguiri não é o melhor deputado do Brasil, bota isso na cabeça de vocês. Se você de São Paulo tá votando nele sobre essa narrativa, saiba que eles estão chamando vocês de burro, bem como o próprio Guto Zacarias, envolvido na polêmica lá do Júlio Lancelotti, também tá mentindo em relação às informações de BNDES, diferente dele que não colocou as fontes lá pra você consultar, pra você clicar e acessar. O meu você pode consultar, fica aqui no primeiro comentário fixo. Todo vídeo que você vê nesse canal, às vezes demora, o vídeo fica muito grande, tem gente que reclama, mas porque tem um trabalho de pesquisa. Você vai sair daqui acessando as fontes e sabendo que te enganaram em algum tema, que informaram algo errado pra você, porque a gente faz a pesquisa, desconstrói a informação falsa e dá pra você o link pra você confirmar se o que tá sendo dito aqui é verdade ou mentira. Eles normalmente não fazem isso, porque eles sabem que você, meu amigo que vota neles, não vai nem pesquisar. Passadas essas informações, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.